Boa noite, turma. Boa noite, professor. Sejam todos bem-vindos. Desejo a todos uma ótima palestra e podemos dar início à nosso bate-papo de hoje, à nossa aula de hoje com o nosso professor Fábio Pessoa. E é isso. Bons estudos, turma. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Elison. Eu quero também dar uma boa noite a todos os presentes, agradecer a cada um que separou um momento na agenda para participar desse bate-papo aqui, com a intenção, obviamente, de inspirar a vida de todos vocês, de ser uma referência para os projetos que vocês têm aí para essa caminhada cada vez mais aventureira que a gente tem nos tempos atuais. Meu nome é Fábio, eu sou mestre em meio ambiente e turismo, tenho especialização na área de planejamento e gestão. Eu atuo com pessoas há quase 30 anos, praticamente, e desde o primeiro momento, atuando sempre com projetos que me desafiam, que me desafiaram. E eu acredito que foi exatamente essa experiência, essa caminhada, que me trouxe bagagem para eu conversar com vocês aqui a respeito dessa temática empreender com inovação. Ao longo do nosso tempo aqui, tempo que a gente tem para fazer essa conversa, eu vou ter a oportunidade de trazer vários exemplos, e nesses exemplos eu vou também falar um pouco dessa experiência, um pouco eh, daquilo que vocês podem absorver para que esse assunto seja o mais produtivo possível, porque a ideia hoje é que a gente fale de oportunidades. Então, nada melhor do que a gente entender no dia de hoje, na noite de hoje, aliás, como encontrar essas oportunidades. E para começar, eu queria colocar para vocês o nosso vídeo institucional e logo em seguida a gente entra no nosso assunto, tá ok? Perdão. É isso, pessoal. Agradecer aos patrocinadores, porque sem eles nós não teríamos essa iniciativa, né, do projeto e não estaríamos aqui nesse encontro que promete muito. Eu sempre gosto de começar os meus encontros fazendo alguns combinados, fazendo alguns contratos, tá? Isso é muito importante para a nossa produtividade. Primeiro combinado que muitas pessoas já fizeram, já estão fazendo, é a participação por meio do nosso chat coletivo. Manda lá o seu alô, manda um comentário, manda uma pergunta. Na medida do possível, eu vou tentar responder a essas perguntas, até porque teremos algumas delas ao longo desse encontro e eu quero a participação de vocês por lá. Tente, por favor, participar só por meio do coletivo. Existe um chat onde você manda mensagem particular para mim. Esse é mais complicado de ver e você será respondido somente a posteriori. O chat coletivo, a gente vai conseguir responder na noite de hoje ao máximo de perguntas possível, dentro do nosso tempo aqui. Outro pedido que eu quero fazer para vocês aproveitarem ao máximo é absorver o conteúdo
perguntando e anotando, ou seja, aproveita a noite de hoje para você retirar daqui o máximo de conteúdo possível para a sua caminhada de vida. Porque o que nós vamos falar aqui não se aplica somente a projetos profissionais, a projetos para se ganhar dinheiro, né, para se sair de um determinado uma determinada situação complexa. Então, absorva o máximo possível aquilo que a gente vai falar na noite de hoje, perfeito? Então tá aí o boa noite a todos. E para começar aquecendo os tambores, eu quero fazer uma pergunta e eu já quero acionar vocês para responderem a essa pergunta no chat. Vamos lá. Qual é a empresa de transporte que não tem nenhum carro dentro da sua frota, mas que é considerada a maior do mundo no seu segmento? É relativamente fácil essa pergunta, por isso eu quero saber se alguém vai conseguir responder antes da gente começar. E eu estou trazendo o exemplo dessa empresa porque ele é muito relevante para o nosso assunto. Será que alguém já conseguiu responder? Deixa eu verificar aqui. Opa, o Sudário está muito antenado, hein, Sudário? Acertou. Fernando também já está respondendo aqui. Isso aí, pessoal. Estou gostando de ver, já começamos bem. Quem respondeu que a empresa é a Uber, acertou, tá? Pessoal, é muito importante que a gente fale que a Uber não está pagando nada para a gente, tá? Ela não está patrocinando esse momento, mas ela é extremamente relevante para a gente tratar desse assunto. E por quê? Eu queria fazer uma segunda pergunta e eu continuo querendo a participação de vocês. Uma empresa como a Uber, seria viável, ela aconteceria, ela existiria há 20, 25 anos atrás? Imagina a vida de vocês aí há 25 anos atrás. O que seria da empresa Uber nesse momento? Vocês acham que ela caberia? Seria viável, tanto para a sua vida, para a vida das pessoas e para quem propôs? Vamos respondendo aí no chat. Deixa eu ver se vamos ter acertadores de novo. É muito importante dizer que o Ellison, nosso assistente, ele comprou um monte de brinde, viu, pessoal? Depois ele vai distribuir esse brinde aí. Olha, o Sudário falou que ela não era adequada. Quem mais vai participar no chat aí para a gente interagir e engrandecer esse momento? Sudário, estou gostando de ver. Pessoal, eu coloquei a Uber aí para dizer para vocês o seguinte: nos últimos tempos, ela é muito citada no segmento dela, assim como outras empresas, mas há 20, 25 anos atrás, era inimaginável pensar uma empresa como a Uber. Viaja no tempo aí. Imagina você sentado em algum lugar, naquela época, e alguém chega e começa a te falar: cara, vem aí uma empresa que usa o telefone, que você chama rapidamente, que já te apresenta o preço. Você não põe a mão na sua carteira para poder pagar pelos serviços dela. E essa empresa não possui nenhum carro. O motorista mora na sua cidade. O carro também é do próprio motorista. Gente, era impensável que qualquer um acreditasse nisso. Eles iam falar: não é possível, é pegadinha, é boato. Onde é que você ouviu uma loucura como essa? E por que, pessoal, que isso não era possível? Há 20, 25 anos atrás, a nossa capacidade de tecnologia era muito menor. Eu estou falando aí do ano 2000, início dos anos 2000. A maioria das casas brasileiras não tinha nem um computador instalado. E quando tinha um computador, esse computador, se tinha uma conexão, era com a internet de escada. Eu sou do tempo que o acesso da internet era feito depois da meia-noite, porque a gente tinha a possibilidade de pagar menos pelo impulso de telefonia para se conectar. E eu sou do tempo que era um desafio gigante fazer o download, baixar uma imagem no computador.
eu me recordo que, às vezes, levava 30 minutos para a gente conseguir baixar uma imagem. Vídeo, era inimaginável baixar um vídeo pela internet naquela oportunidade. Então, 2 coisas que nós já falamos aqui, que naquela época era um pouco restrito: a conectividade e a tecnologia. E um outro comportamento, que vocês vão concordar comigo, era a questão socioeconômica, a questão cultural. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, aliás, podemos falar de todo o território mineiro, eu não sei se vocês sabem, nós somos base para uma série de pesquisas no campo da aceitação de novos produtos, de novos serviços e inclusive para investigação de como anda determinada marca, de como anda determinado processo. Por quê? A cultura mineira é muito fechada. A nossa aceitação para a novidade, tradicionalmente, demora mais do que em outras localidades. Portanto, muitas empresas escolhem o território mineiro para fazer suas pesquisas de aceitação e eles descobrem que, se aqui está aprovado, se os mineiros aceitaram, elas terão aceitação em outras partes do país. E quando eu falo aceitação, era isso. Naquela época, falar para um mineiro que essa empresa que eu acabei de descrever acontecia daquela forma era inviável. Naquela época, a gente tinha ônibus, táxi ou carro próprio. Então, alguma dessas possibilidades a sociedade tinha que utilizar para se locomover. E, como a gente tinha a indisponibilidade de tecnologia, a inacessibilidade a todos esses itens que a gente está falando, conceber uma empresa como a Uber era algo inimaginável. Então percebam que no espaço de 20 anos, nós tivemos uma evolução gigantesca num segmento e que tem ali como base uma série de inovações, uma série de mudanças, e nós estamos falando no campo social, no campo da comunicação, no campo da tecnologia, que sim proporcionou novas oportunidades para uma série de empresas. A Uber é uma delas. Hoje, pessoal, tudo isso é muito diferente. A gente tem tanta coisa disponível, tanta coisa, tanta tecnologia, tanta opção de ferramenta disponível, que a gente chega a ficar perdido. E nós temos uma outra situação acontecendo que, na medida em que se acelera a conectividade, na medida em que se acelera a tecnologia, na medida em que se aceleram processos, novos nichos, novos segmentos de atuação, novas oportunidades estão se abrindo e outras portas vão se fechando. E eu queria citar um exemplo até de uma experiência profissional que eu tive no passado, que é a experiência do ramo das agências de viagem. Eu trabalhei como agente de viagem de 2000 a 2003, até meados de 2004, podemos assim dizer. E eu peguei uma transição. Quando eu comecei, a maioria dos processos eram manuais. Você tinha poucos processos considerados de tecnologia, tinha alguma já conectividade com alguns sistemas de reserva de passagens internacionais que você fazia ali pelo computador, com uma conexão via rádio ou via satélite, se não me engano, mas a maioria das passagens ainda eram emitidas ou na impressora, com o preenchimento de um talão, parecia um talão de cheques, em papel mesmo, com várias folhas destacáveis, ou à mão. E na minha saída, a Gol já existia, era o início da companhia aérea Gol, e aquilo ali já foi um baque tremendo para as pessoas que começaram a viajar sem ter que carregar um bilhete físico na mão. Era um Deus nos acuda para você atender um cliente e ele comprava uma passagem, por exemplo, de Belo Horizonte a São Paulo e te pedia: cara, cadê o meu bilhete? Quando eu falava com ele que o bilhete não existia, que bastava ele chegar com a identidade e o código da passagem que ele embarcava, eu quase apanhava no meu atendimento. No entanto, eu tinha um método para isso, que era entregar para ele um papel impresso sobre a passagem dele, né? Olha, está aqui seu. Na verdade, era um recibo, não era nem a passagem, mas eu entregava. E como que está hoje? As agências de viagem dos dias atuais,
elas estão tão tecnológicas que elas podem, inclusive, atuar sem ter uma estrutura física. Hoje, a agência que eu trabalhei, por exemplo, para vocês terem uma ideia do enxugamento estrutural dela, ela atuava com 4 atendentes, uma loja física, um segundo andar com uma parte administrativa. Hoje, ela está num coworking atuando somente com um funcionário para atender todas as demandas. E a gente ainda tem a possibilidade de ter as agências virtuais. Por que eu estou trazendo esse bate-papo inicial e dando esse exemplo para vocês? Porque é muito comum que as pessoas cheguem até mim hoje. Eu tenho vários ex-alunos, tenho pessoas que eu ajudo fazendo mentorias, que elas me falam de segmentos que estão saturados, de atividades que estão saturadas, que estão com os tempos contados, que já estão ameaçados pela inovação. Então, portanto, quando essa pessoa chega para mim e diz que quer empreender no setor de turismo, a gente tem que levar um papo mais sério, às vezes mais demorado, para apresentar para essa pessoa o cenário que ela vai encontrar, de empresas que estão fechando, de fusões que estão acontecendo, da tecnologia que está tomando o espaço de diversos profissionais. Isso tem que ser considerado por todos vocês, dependendo do segmento que vocês pretendem atuar, dependendo da atividade que vocês estão buscando oportunidades na vida de vocês. E aí, diante disso, diante dessa explicação, eu tenho mais uma pergunta. Vamos ver aí se todo mundo está aquecido ou se os mesmos vão responder, tá? Aonde estão as oportunidades, uma vez que alguns nichos estão se acabando e muita coisa nova está surgindo? Aonde estarão essas oportunidades? Vamos ver se o chat agora vai também continuar bombando. O Sudário que está empolgadaço. Vamos lá, Sudário. A Shirley também já participou. Na coragem, Fernando, explica para a gente o que seria, aonde que estão, a oportunidade está na coragem. Como assim? Na coragem de botar a sua cara, no mercado e ir adiante? Explica para a gente aí. A Shirley está dizendo que o digital está super em alta. Essa pergunta, Shirley, Fernando e todos que estão nos acompanhando, é justamente para podermos começar a refletir onde estarão essas oportunidades. Então eu vou mostrar aqui, estou mostrando para vocês agora o nosso roteiro de hoje, nosso roteiro de viagem, nosso roteiro de bate-papo. Eu vou trazer alguns conceitos iniciais para vocês. Depois, em seguida, nós vamos relacionar esses conceitos. Eu vou trazer alguns exemplos reais mostrando sobre oportunidade. Vou falar sobre o processo criativo que vocês podem utilizar, como se inspirar para criar. E aí a gente fecha o nosso encontro com algumas conclusões e depois nós teremos tempo para perguntas, tá? E aí eu estou só olhando aqui o Fernando, isso a gente perde quando a gente não insiste. Gilmar, na dor das pessoas, reutilização de materiais. Maria, correndo atrás da inovação. A Ângela fala das qualificações de cada um. Gente, é por aí, tá todo mundo indo no caminho e conectado. Estou gostando muito. As pessoas estão, todos vocês estão prestando atenção. Dito, colocado o nosso roteiro de viagem, nós precisamos então partir para um nivelamento. Quando eu falo nivelamento, é porque, na cabeça de cada um de nós, se eu perguntar o conceito de empreendedorismo, talvez a gente ficaria aqui a noite inteira e eu teria 20, 30, 40 conceitos diferentes, todos eles corretos, segundo a interpretação de cada um que está aqui, né, nessa noite. Então, o que nós vamos fazer, eu vou trazer dois conceitos, um de empreendedorismo e outro de inovação, para a gente, a partir deles, começar a pensar esse assunto e, ao longo de cada comentário, toda vez que eu trouxer alguma coisa para vocês, eu vou destrinchar, vou exemplificar e vou apontar aonde que estão as oportunidades. Portanto, separa aí um caderninho e faz a sua anotação para que lá no final, se você tiver alguma pergunta, ou lá no final você já está cheio de ideias novas
para poder colocar em prática. Combinado? Então é o seguinte, gente, antes da gente conceituar empreendedorismo, eu quero falar sobre um breve histórico que é muito importante da gente entender, para a gente não sentir culpa, para a gente não se cobrar dizendo: caramba, eu poderia estar melhor, a situação do empreendedorismo no Brasil poderia estar melhor. Eu vou contar para vocês algo que muitas pessoas não sabem. Até os anos 2000, a palavra empreendedorismo não existia no dicionário. Eu não estou fazendo piada aqui, não. Se vocês encontrarem algum exemplar antigo, poucos vão conter a palavra e o significado dela, empreendedorismo. Por quê? O contexto da época, e aí voltando, né? São 500 anos praticamente de história do nosso país, e a gente tem um pedaço mínimo dessa história onde o empreendedorismo sai de coadjuvante para protagonista. Então, deixa de ser uma simples palavra, um simples verbete, para se tornar importante dentro do contexto da sociedade. E, obviamente, quando eu falo que o empreendedorismo não existia no dicionário, eu não estou dizendo que ele não existia enquanto prática, ou seja, os empreendedores e as empreendedoras sempre existiram na nossa história. Por que isso? Se a gente está aqui hoje, pessoal, é porque algo avançou, né? E se algo avançou, é porque alguém teve a coragem, como disse o Fernando, de botar a cara a tapa e de buscar fazer o melhor para a gente alcançar novos patamares, certo? Então, esses empreendedores e essas empreendedoras puxaram as mudanças que nós temos agora. E as mudanças que eu estou falando são, inclusive, as mudanças sociais, as conquistas sociais. Quantas camadas tidas como minorias não tinham espaço num tempo passado bem presente, né? Assim, um tempo curto, 2010, 2005, de 2005, 2010 para cá, quantas pessoas ganharam terreno e se encorajaram, ganharam força para desenvolver os projetos pessoais e também desenvolver as vidas delas. Isso foi um salto tremendo. Então, a evolução socioeconômica e cultural do Brasil acompanhou a atitude empreendedora do seu povo. Então, obviamente que a partir dali, dos anos 2000, para falar a verdade, 2004 para cá, a gente começou a ter instituições e representações, como o próprio Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, que apostam não só nos empreendedores, como no empreendedorismo como um todo, fazendo estudos, pesquisas, promovendo palestras como essa, promovendo cursos e projetos. Então a gente tem que contextualizar isso porque esse é o momento de você abraçar, de entender o que se trata o ato empreendedor e entender que agora ele é valorizado como deveria ser. Diante desse breve contexto, aí sim, eu trago para vocês o que diz o Instituto Endeavor, que é internacionalmente reconhecido por trabalhos e pesquisas com empreendedorismo. Ele diz que empreender é solucionar o problema de uma pessoa. Parei por aqui. Solucionar o problema de alguém. Já foi colocado lá no chat que a dor de uma pessoa pode ser uma oportunidade. Quando alguém tem um problema, uma dor, solucionar esse problema é ser empreendedor. Então aí está uma oportunidade. Olhando para o contexto ao qual você está inserido, resolvendo a dor de alguém, você terá uma importante possibilidade de desenvolver projetos, tá? Continuando aí, empreender é solucionar o problema de alguém, e esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, de uma parcela da sociedade, ou até que não está aí, do próprio governo. Você tem o que eu chamo de atores sociais. Todo mundo que compõe a sociedade pode ser um cliente em potencial daquilo que você sabe fazer de melhor e que ninguém faz, tá?
Então, solucionando o problema de alguém por meio de inovação e aceitação. Opa, perceberam uma coisa? Dentro do conceito de empreender, lá da Endeavor, eu trago já a palavra inovação. Então, a gente já pode entender até aqui que empreender e inovar tem uma conexão muito forte, tá? E eu digo muito forte porque realmente é muito forte, e daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais sobre isso. E além da inovação, existe a palavra aceitação mercadológica. Significa dizer, pessoal, que não basta resolver o problema de alguém. Eu tenho que ter aceitação. Porque às vezes eu chego para você e digo assim, o Camila, tem uma Camila aí no chat. Ô Camila, eu posso resolver o seu problema, porém vai te custar R$ 1.000 por hora. E a Camila vai assustar. Por quê? Nossa, R$ 1.000 por hora eu não consigo pagar. Mas 50, se fosse R$ 50, eu teria condição de pagar por uma hora. Percebe que a Camila acabou de me dar uma dica de como seria a aceitação mercadológica da minha solução? Porém, a gente tem duas vias aí. Tem a via daquele que está comprando a minha solução e tem a via da minha via que eu estou vendendo para ela. Então, ela poderia comprar por 50, mas eu não poderia vender por 50, porque o custo para eu trabalhar, ajudar a Camila, seria em torno de R$ 800. Se eu vender para ela por 50, eu tenho um tremendo de um prejuízo. Percebe como é que esse conceito, então, é bem completo? Empreender é solucionar o problema de alguém por meio de inovação e de aceitação mercadológica. Agora, guarda um pouquinho o que nós estávamos falando sobre empreendedorismo para a gente falar da inovação. Se ficar muito confuso, rápido, chama minha atenção aí, puxa minha orelha no chat aí para eu voltar. Seguinte, gente, assim como o empreendedorismo, a inovação sempre esteve presente na história humana. Por que isso? Todas as transformações que nós temos atualmente vieram de algum lugar. E lá atrás, quando a gente fala da história do homem, a gente pode trazer as primeiras inovações. O fogo é uma delas. A invenção da roda é outra delas. Quando os caçadores humanos começaram a inventar ferramentas para poder ter uma situação melhor, para poder caçar melhor, para poder sobreviver melhor, eles estavam inovando. E pouco a pouco essas inovações foram se atualizando, foram se modificando em cada canto, e a gente chegou até aqui, 2024. Pensem bem, lá atrás elas começavam bem devagar. E agora a gente teve uma experiência recente com a pandemia que nos mostrou que a humanidade tem hoje uma capacidade de inovação gigantesca. Só da gente falar da produção de vacinas e de outras situações médicas que aconteceram na pandemia, a gente toma um susto tremendo, porque num período curto a gente teve um desafio, o impossível foi colocado na nossa frente. O que que seria isso? Eu mesmo me lembro, gente, a palavra pandemia para mim estava apenas no dicionário. Quando isso aconteceu e começou a acometer, né, começou a afetar todos nós, e de uma forma rápida, o mundo inteiro estava mergulhado nisso, eu só pensava: "Caramba, a palavra agora é uma realidade". E isso para mim era impossível. Só que o impossível nos testa a todo momento. Citando alguns exemplos que todos vocês vão se lembrar, porque são recentes. A barragem de Mariana, que estourou, é um caso de uma coisa impossível que acabou acontecendo. A barragem Brumadinho, a própria pandemia, o que está acontecendo com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse exato momento é algo inimaginável. Pensar um estado inteiro sofrendo com águas, com enchentes, cerca não, mais de 2 milhões de pessoas sendo afetadas por uma situação que foge do controle da maior autoridade que existia em qualquer parte do planeta, certo? E com isso, nós já estamos visualizando algumas iniciativas
empreendedoras e inovadoras para atuar. O próprio território do Rio Grande do Sul já está preparando por meio de região. Se você está numa determinada região e essa região ela tem o perigo da inundação, o seu telefone vai tocar e vai te avisar: escuta, fique atento porque essa região inundou e você pode ter que sair de forma emergencial. Essa é uma tecnologia que já está em atividade em algumas partes do mundo e já está pré-pronta para começar a ser utilizada daqui para frente dentro do território do Rio Grande do Sul. Só para vocês entenderem como é hoje acelerado esse processo de inovação, que é bom para um determinado momento e é ruim em alguns momentos, e a gente ainda vai falar sobre isso. Dito esse contexto sobre inovação, a gente pode agora falar o que é inovação, segundo as autoras Ribeiro e Tágera. São duas autoras de um livro chamado Inovação na Prática. Lá no final eu vou colocar o título para vocês terem acesso, porque quem quiser comprar esse livro, eu li recentemente, não tem um mês que eu li, achei muito legal, uma linguagem de fácil entendimento, cheia de exemplo, pode servir para ajudar muitos de vocês. O que elas falam? Elas dizem o seguinte: inovação é quando você consegue satisfazer a necessidade de alguém. Pô, muito parecido com o empreendedor, né? Empreendedorismo é você resolver o problema de alguém. Segundo essas duas autoras, inovação é quando você satisfaz a necessidade das pessoas. Então vamos entender. Outra oportunidade aí. Tem alguém com uma necessidade que não está sendo atendida por outras empresas ou por outros profissionais. Anota isso. Que necessidade que essa pessoa tá colocando para mim? Eu sou capaz de ajudar? Eu tenho conhecimento sobre isso? Né? Então, anota aí, porque pode ser uma oportunidade. Continuando. Então, eu satisfaço a necessidade das pessoas lançando o quê? Produtos, serviços ou processos. Obviamente, diferente daquilo que existia antes, né? Ou então que nem existia, tá? E esses produtos, esses processos, eles têm que gerar entusiasmo nas pessoas. E por que entusiasmo? Eu estou resolvendo um problema. E lá no final, vejam também a como é muito parecido com a questão do empreendedorismo. Tudo isso que eu estou inovando tem que ser viável economicamente. Por quê? Se não, aí novamente usando o exemplo lá da Camila que eu dei, se não for viável economicamente, aquela satisfação de um problema que eu tenho, como que ela vai comprar? Ela não vai comprar. Existem alguns exemplos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora eu vou colocar na tela para vocês um desenho. Já que nós estamos falando das duas coisas, observe esse desenho aí. De um lado eu coloquei, então, um círculo representando aí o empreender e um outro círculo representando o inovar. E eles se tocam. Estão percebendo aí? Estão visualizando? Eu coloquei assim porque empreender é uma atitude, né? O Fernando bem lembrava. Tem que ter coragem, tem que encher o peito de ar, tem que respirar e tem que seguir adiante. Então eu tomo uma atitude para eu mudar uma realidade. Posso começar mudando a minha realidade, né, que é mais fácil, e mudando a minha realidade eu passo a ter poderes, eu passo a ter condição de mudar a realidade dos outros. Tranquilo? Do outro lado, quando a gente coloca a inovação no círculo, a inovação parte de uma ideia. Se alguém tem a necessidade, eu tenho uma ideia na minha cabeça e essa ideia vai me incentivar a criar uma invenção, inventar alguma coisa e, juntando a atitude de um lado com a ideia do outro lado, eu tenho a mudança. E esse é o benefício maior do empreender e do inovar. É o objetivo que nós temos que colocar na nossa cabeça para que as oportunidades encontrem, gente, o mercado. É a mudança. A gente precisa tomar uma atitude para mudar uma determinada realidade, para que isso seja comprado pelas pessoas. Do contrário, a gente não está fazendo um papel de caminhada para frente.
Então, olha essa reflexão que eu vou colocar para vocês aí. Toda atitude empreendedora, segundo esses conceitos que a gente está colocando, gera movimento, mas nem todo movimento gera mudança. Poxa, Fábio, agora você complicou tudo, né? Não, vou explicar para vocês. Imagine, vou pegar um exemplo bem fácil. Imagine que cada um de nós more num prédio, né? Esse prédio, obviamente, tem alguns vizinhos e a gente tem umas áreas comuns. Saiu da sua porta ali, você tem um corredor, você tem uma escada, um elevador, a entrada, uma garagem, e isso tem que ser conservado por nós. Quando a gente abre a porta, quando você abre a porta da sua casa, você percebe que está sujo o chão, que tem lixo espalhado pelo caminho onde você passa, que o seu vizinho que tem um animal, aí fez um xixizinho ali no canto e não limpou. O outro deixou que o cachorro fizesse as fezes também, que não foram limpas. Então você percebeu já sujeira espalhada por todo lado, percebeu que tem uma porta quebrada, que a parede está arranhada, e você começa a entender que todos os seus vizinhos ali não estão contribuindo para uma convivência harmoniosa, uma convivência boa. E você decide então tomar uma atitude diferente. Você foi lá, pegou o material na sua casa e faxinou, limpou tudo. O que estava estragado você foi lá e consertou. Ótimo. Final da noite, você deitou com a sua cabeça tranquila, porque você tinha feito um bem para a pequena comunidade onde você vivia. Só que quando você acordou e foi trabalhar no dia seguinte, você já percebeu que tinha uma nova sujeirinha no chão, foi para o trabalho, quando voltou, o prédio estava todo bagunçado de novo. Resultado: você teve uma atitude empreendedora, criou um movimento, mas o seu movimento não gerou mudança porque as outras pessoas não compraram a ideia junto com você. Percebeu então que toda atitude empreendedora, e aí você gerou um movimento, ótimo, mas esse movimento não gerou uma mudança de realidade. Teria sido interessante se você conseguisse, com esse movimento, contaminar todos os seus vizinhos, para que eles, juntos com você, cuidasse daquele espaço que estava sujo. Portanto, é uma outra oportunidade você pensar que o seu movimento tem que abraçar as pessoas e tem que gerar mudança. Se você guardar isso, colocar aí, anotar, pode ser mais uma saída para o seu projeto. Da mesma forma, tem uma armadilha quando o assunto é inovação, porque toda ideia nova gera uma invenção, mas não é toda novidade que se transforma em inovação. Pessoal, você pode pegar os mesmos exemplos, esse mesmo exemplo do apartamento, para poder encaixar a questão da inovação, porque você tem uma ideia a respeito, você gera uma invenção. Peraí, deixa eu inventar. Então, eu vou colocar aqui na porta do prédio uma sugestão para que todos possam me ajudar a conservar o edifício. E você coloca aquilo, só que você se esquece que os seus vizinhos não leem os avisos que são fixados. Então, é uma invenção, mas ela não recebeu adesão, ela não foi comprada pelos seus vizinhos. Então é um pouco disso que você tem que também colocar como alerta na hora de você pensar algo novo, na hora de você colocar algo em prática. Você quer gerar movimento, você quer inventar algo novo. Tome cuidado, porque se não gerar mudança, não se transforma em inovação e nem também você vai ter aí um ato empreendedor concluído, tá? Quando eu falo concluído, é porque o ato empreendedor e o ato inovador, ele tem início, meio e fim. Quando você só para no meio dele e não conclui, você não gerou mudança, tá? Ficou claro isso? Qualquer coisa, coloquem no chat aí para a gente abordar posteriormente. E aí algumas armadilhas individuais que a gente tem que tomar cuidado. O conceito eu já abordei, o conceito eu já trouxe e detalhei para vocês as possibilidades que vocês podem encontrar para gerar oportunidade.
E agora a gente tem que falar das armadilhas que cada um de nós recebeu e ainda recebe ao longo da vida. Porque é o seguinte, pessoal, no Brasil, infelizmente, por causa da situação socioeconômica que nós temos no presente, é muito comum o empreender por necessidade. Quer dizer, perdi meu emprego, eu estou com uma série de contas para pagar e por causa disso eu vou me virar. Então hoje eu fui demitido, hoje mesmo eu já passo no supermercado, já faço umas compras diferentes porque eu sei fazer bolo de pote e eu sei fazer doces caseiros. Eu já vou aproveitar, nem vou dormir essa noite, vou ficar ali na minha cozinha trabalhando em cima disso, porque amanhã, ao invés de levantar para trabalhar, eu já vou criar ali perto da minha casa uma rota para vender isso e ter no final do dia um dinheiro na mão. Percebe que é uma atitude empreendedora? Sim. É inovador? Não. Porque muita gente faz, né? Agora percebe que você está agindo no impulso, se você fizer isso? E aí, a sua atitude nesse caso, esse impulso, vem de uma urgência, e isso torna essa atitude proativa, essa atitude empreendedora, uma ação de pouco prudência. O que que significa isso? Ela carrega risco, e um risco muito alto. Deixa eu detalhar para vocês. Quando eu falo risco alto, é que eu não posso simplesmente escolher da minha cabeça, e empreender achando que eu vou resolver o problema de alguém, só porque ali naquele momento eu tenho uma capacidade, eu tenho tudo pré-pronto e uma certa facilidade de operar. E por que isso? Todo mundo sabe, é muito mais, tem sido muito mais frequente, tem sido muito mais cobrado o que a gente chama de segurança alimentar. A prefeitura, por exemplo, de Belo Horizonte possui, então, regras específicas quando você trabalha com alimentação. A Anvisa, que é um órgão nacional e que fiscaliza a área de alimentação, ela tem uma cartilha de boas práticas. Então, na minha ideia de pegar e fazer bombom caseiro, fazer um bolo caseiro, eu muitas vezes esqueço de tudo isso. Eu começo a produção ali na minha pia mesmo, eu não deixo de usar uma touca, eu não higienizo as minhas mãos. E o que que pode acontecer com esse ato que a gente acha que é super simples? Eu posso criar uma contaminação cruzada, e aí as pessoas que no dia seguinte compram daquele meu produto, elas passam mal, elas se sentem mal, elas sentem um gosto estranho, acham um corpo estranho, um cabelo, por exemplo, em alguma das coisas que eu produzi. E aí, aquela oportunidade que você achou que tinha em mãos, ela pode virar imediatamente uma armadilha e automaticamente as pessoas, elas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: "Cara, o que que ele está fazendo? Ele acha que ele está atingindo a quem? Ele acha que eu vou comprar isso dele?". Então a gente tem que tomar cuidado com uma certa armadilha, tá, e se desvencilhar disso. Eu vou aconselhar daqui a pouco para dizer para vocês como sair disso, mas é um contexto que está dentro da nossa realidade. E isso a gente traz na bagagem há muito tempo. As nossas raízes históricas, né, o Brasil foi um país descoberto, ele foi um país colonizado. Significa que a gente tem por si só, né, um ranço histórico de submissão, um ranço histórico de nossa, eu não vou fazer isso, isso é difícil, aquela questão do passado que muitos de nós vão nos lembrar de que você estudava para ser funcionário público e ter uma carreira de 30, 40 anos no mesmo lugar, ou você estudava e se capacitava para estar numa grande empresa e também trabalhar ali por vários anos até se aposentar, fazendo carreira. E poucos de nós, ao longo dessa história, chegava para um pai, para uma mãe e dizia, por exemplo: pai, agora que eu terminei a escola, que eu fiz uma faculdade, eu não quero emprego, eu quero empreender. Isso não era comum. Hoje isso acontece já, inclusive, com a pessoa na escola. É a mudança, é a inovação, as coisas estão acontecendo, né?
Mas até a gente se libertar dessas raízes históricas e dessas armadilhas, para a gente conseguir ter criatividade, leva tempo, tá? E leva tempo porque a gente tem muita crença limitante. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que eu faço mentoria. Essa pessoa ela tem mestrado, essa pessoa tem experiência de mercado e ela não empreende, ela já teve diversas oportunidades, diversas ideias interessantes. Ele poderia estar hoje rico, talvez milionário, só que ele tem muito medo de perder a posição que ele tem, o emprego que ele tem hoje, e principalmente ele tem medo de que se ele empreender, mesmo estando empregado, é que ele seja demitido e, se demitido por justa causa, ele perca os direitos trabalhistas dele. Pensem bem, é uma crença limitante tão forte que está presente na vida dele, que mesmo durante uma conversa de 2, 3 horas, por diversas oportunidades, ele não consegue enxergar que se ele tentar e se ele utilizar toda essa bagagem de vida que tem, toda a formação que tem, toda a experiência, ele provavelmente vai ter sucesso, porque ele tem uma habilidade, um conhecimento de mercado muito grande. O senso comum também não ajuda, porque os conselhos que as pessoas dão, e principalmente quando ele conversa com pessoas mais conservadoras, esse mesmo orientando outro dia estava conversando, falou sobre esse medo que ele tem, né, de perder emprego, de perder os direitos, e aí ele relatou que estava numa roda um dia de amigos e todos eles, né, os amigos dele trabalham para o Estado. Pessoal, problema nenhum, viu? Estou dando esses exemplos. Não tem problema nenhum trabalhar para iniciativa pública, não tem problema nenhum ter carteira assinada. Eu só estou explicando o quanto você acreditar numa verdade só pode prejudicar a sua vida. Então, conversando com essa rodinha de amigos, que todos trabalham para o Estado, só ele trabalha para a iniciativa privada, a grande maioria falou: você está certo, porque a vida não está fácil. A vida de ninguém está fácil, né, pessoal? Então, se a gente se basear no comentário do senso comum de que a vida não está fácil, para a gente ficar parado no lugar esperando que as coisas caiam no nosso colo, aí sim que nós vamos ter problemas e não vamos conseguir avançar nunca em direção, a coisas novas, tá? E aí é o seguinte, até agora, o que que a gente pode concluir então do que está sendo falado? O ato de empreender e a inovação, segundo o que a gente colocou, caminham juntos. Mas empreender, né, ter atitude empreendedora sem trazer o novo junto é um risco alto. E aí pega o exemplo que eu falei do doce. Tem muita gente hoje que faz doce, assim como tem muita gente hoje que trabalha na área da beleza, que tem um salão, que tem uma barbearia, que tem um espaço que mexe com unha, com pés, assim como as oficinas mecânicas. Ou seja, gente, tem muita área que as soluções elas já estão disponíveis, que tem muita gente fazendo, mas tem muita gente fazendo mal, tem muita gente fazendo errado. Aí sim, veja outra oportunidade. Se você é da área da beleza, se você é da área mecânica, né, de oficinas mecânicas, e você consegue observar aonde é que essas pessoas estão errando para você acertar e aí sim fazer diferente, ótimo, você está diminuindo o risco de uma atividade que é muito realizada. Então, aí você está inventando uma nova roda, um novo começo. Assim como a Uber fez com o transporte. Lembra que a gente começou falando da Uber? Não é à toa que eu coloquei esse exemplo. Portanto, olha outra dica. Para aumentar as oportunidades de você empreender, o que você tem que fazer é buscar conhecimento sempre. E aí vai uma outra dica. Hoje tem muita concorrência para te distrair. Hoje tem a internet, dentro da internet você tem as redes sociais, você tem os portais de streaming. O que que é isso? É o YouTube, por exemplo, é a Netflix, é a Globoplay, tem uma série de distrações que você fica ali consumindo entretenimento e com esse entretenimento você passa tempo e não busca conhecimento. Então, você pode sim entrar na internet, buscar lá no YouTube, por exemplo, olha, eu quero saber tudo sobre a área da beleza.
O que que há de inovador na beleza? Pesquisa, assiste um vídeo hoje. Poxa, Fábio, eu trabalho muito em casa. Eu vou dar uma dica que eu faço, tá, pessoal? Eu lavo vasilhas aqui na minha casa. Essa responsabilidade é minha lá na cozinha, senão eu apanho da patroa. Todas as vezes que eu vou lavar as vasilhas da minha casa, eu coloco o meu telefone para escutar algum tipo de podcast, tá? Então eu escolho o assunto lá, eu escolho alguma coisa que eu gostaria de ver, uma pessoa que eu sigo e que fala da temática da inovação, que fala de empreendedorismo, e eu vou escutando essas pessoas falarem. Por quê? Eu vou propiciando que minha cabeça pense algo diferente daquilo que eu estou conseguindo enxergar. Então, diminua o risco de você tentar uma coisa nova, de você empreender, buscando conhecimento, se atualizando, sabe? E hoje tem muita opção para fazer isso. Então, ao invés da distração, pesquise. Agora vem a hora da outra pergunta. Eu estou falando demais, vou fazer uma pausa para tomar água aqui de 1 segundo, 2 segundos. E eu quero que vocês olhem para a tela e me diga quem é este senhor que está segurando um objeto aí. Vamos ver quem vai acertar. Vou até olhar pelo chat aqui para ver se já tem alguém que deu um chute. Repara que a foto aí, ela traz uma série. Opa, o Jamil já acertou. Jamil tá querendo ganhar presente. A Clara já acertou também. Vamos ver quem mais vai acertar. Não vale colar não, viu, gente? Não vale ficar olhando o chat aí para colar não, hein? E aí, se colar, perde ponto no nosso teste. Pessoal, percebe que essa foto aí é um pouco antiga, né? Ela tá em preto e branco. A roupa desse senhor aí é um tanto diferente da roupa atual. Nós estamos falando, sim, do Thomas Edison. Agora, antes da gente passar para falar um pouco mais desse cidadão e do que ele fez, vocês acertaram o nome dele. Agora, eu vou fazer uma pergunta de sim ou não. Vamos ver quem acerta. O Thomas Edison inventou a lâmpada? Sim ou não? Essa é uma pegadinha, hein? Cuidado com a resposta, hein? Ó, o Jamil falou que não. Será que ele está certo? O João falou que não. A Clara também não. Ó, será que todo mundo estudou para esse encontro de hoje? Tem alguém que acha que sim? Coloca aí. Thomas Edison, o famoso Thomas Edison. A Mônica falou que ele teve a ideia. Será? O Jamil tá rindo. Eu não gostei. Ô, Jamil, esse sorriso aí é um sorriso de quem? É um sorriso de malandragem? O Sudário falou que ela era empresária. Acertou de novo, Sudário. Sudário tá antenadaço aqui hoje no nosso assunto. Vamos lá, pessoal, vamos retomar. O Thomas Edison está nessa foto aí. Eu perguntei se ele era o inventor da lâmpada. Teve alguém aí que disse que ele criou a ideia. Não, pessoal, não. O Thomas Edison, para começo de conversa, ele sim foi um empresário, mas além de empresário, ele foi um inventor de muito destaque na sociedade mundial, porque ele tem, pessoal, patenteado hoje mais de 1.000 invenções ao longo de toda a sua vida. Pensem bem. 1.000 invenções. Agora, vejam a palavra invenção significa, obviamente, que muitas das coisas que ele inventou não se tornaram produtos, não caíram nas graças das pessoas. E a lâmpada que ele segura, gente, não foi inventada por ele. Existiu um inglês de nome Joseph Swan. Ele foi o primeiro inventor da chamada lâmpada de filamento. Quando eu era criança, essa lâmpada ainda era muito comum, aquelas lâmpadas amareladas. Hoje ela nem é mais vendida, ou se é vendida, pouco comprada, porque ela tem um consumo de eletricidade altíssimo, né? E aí, veja bem, vamos falar sobre a invenção do Joseph Swan. O Joseph Swan teve a ideia da lâmpada de filamento, criou essa ideia e aí lançou para o mercado a ideia. Só que a duração da lâmpada dele era de 13 horas, em média. Então vamos falar do nosso sistema de trabalho convencional. Hoje você que trabalha um período integral,
Você fica 8 horas lá na empresa, correto? E aí o seguinte, imagina com essa lâmpada do Joseph Swan de 13 horas. Você coloca lá uma lâmpada nova no início do seu expediente, termina o expediente, vai para casa. No outro dia, com poucas horas de trabalho, essa lâmpada pararia de funcionar e você teria que parar o que está fazendo para trocar. Isso não é viável, né, gente? Então, como a gente falou no conceito lá das autoras do livro de inovação, toda invenção que não ganha as graças, que não tem uma viabilidade, que as pessoas não vão enxergar ali uma solução, essa invenção ela fica parada, ela não teve sucesso. Então foi o que aconteceu com o Joseph. Só que enquanto isso, um empresário, inventor famoso chamado Thomas Edison, hoje ele é famoso, na época não era famoso, né? Pegou essa mesma lâmpada e falou o seguinte: eu sei melhorar isso aqui. E ele inventou então um filamento que dava àquela lâmpada durabilidade de 1.200 horas em média. Aí sim, gente, ele pegou então a mesma invenção e deu a ela uma capacidade de servir a nós, de servir as pessoas muito maior. Ele foi inventivo, ele gerou uma mudança e aí sim ele inovou. Foi por isso que o Thomas Edison ficou famoso. Por que que eu trouxe esse exemplo aqui do Thomas Edison para a gente colocar no nosso bate-papo? Ele é um excelente exemplo para a gente falar de quebra de paradigma. Como assim, Fábio? Existe aí uma frase antiga e famosa que diz o seguinte: quem chega primeiro bebe a água limpa. Vocês já devem ter ouvido falar isso. E em muitas situações isso é verdade. É o chamado pioneirismo. Quando eu faço primeiro, eu traço um caminho primeiro, eu acabo entendendo o que tem nesse caminho e quem vem depois não sabe o que vai encontrar. Só que esse caso é diferente. O Thomas Edison, ele aproveitou um caminho já existente, ele sabia do pioneirismo do Joseph Swan, mas ele tinha a certeza de que ele podia fazer melhor e por causa disso ele ganha a fama. Então, se você sair aí pela rua perguntando para as pessoas quem foi que inventou a lâmpada, vão te dizer: foi o Thomas Edison. Ele ficou famoso não porque inventou, mas sim porque inovou. Por isso é um caso muito legal, muito diferente. E aí que está uma oportunidade que você pode anotar e que é uma possibilidade tremenda de você se dar bem. É quando você consegue melhorar algo que já existe. E sabe por que que isso é interessante? Porque você não precisa analisar, estudar o caminho, testar essa ideia. Alguém já está fazendo, e o que você vai fazer melhora, né, essa situação. Tem um exemplo emblemático que é um rapaz aqui no meu bairro que faz um tremendo sucesso entregando galão de água mineral. Vocês não têm noção nesse rapaz, o quanto ele é querido pelas pessoas, porque é a primeira vez que ele foi entregar um galão no lugar que eu estava, eu fiquei observando, ele chegou e aí colocou o galão no chão e já fez a pergunta para quem estava lá: tem aí papel, aquele papel para limpar? Tem álcool? Tem detergente? Começou a fazer uma série de perguntas, pegou aquele material e antes de começar a limpar o galão, ele falou: deixa, tem algum lugar que eu possa lavar as mãos? Foi lá, lavou as mãos, enxugou as suas mãos. De repente, ele voltou, começou a higienizar a boca do galão, aquele galão grande, tá, pessoal, que vira ali no filtro. Limpou a boca do galão, depois ele virou o filtro, e quando ele terminou, o rapaz agradeceu, ele ia saindo, eu perguntei: eu estou curioso, me deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você realizou todo esse processo antes de colocar o galão de água ali no filtro onde as pessoas vão tirar com o copo? Ele disse o seguinte: rapaz, a primeira vez que eu fui entregar um galão, eu estava todo sujo, né? Porque eu pego o galão no depósito, ando de moto para cima e para baixo, e eu chego muito sujo. A forma como as pessoas me olhavam deu a entender que tinha alguma coisa errada. Então ele observou um colega dele e começou a perguntar assim: você já lavou a mão alguma vez quando você foi fazer a entrega da água? Não. E um dia ele testou isso. Pediu para lavar a mão, e aí, quando ele lavou a mão, a pessoa agradeceu.
e aí ofereceu para ele: "Você não quer passar um pano também na borda para não beber água suja?" E ele percebeu que aquilo ali seria oportunidade para fidelizar as pessoas, e todo mundo que pede água só pede esse entregador. Qual que foi a inovação dele, a aceitação? Ele mudou um processo. Ele não criou um produto, ele não criou um serviço. Ele melhorou um processo, que é o processo de, o adicional. Quando o cliente compra aquele galão grande de 20 litros, ele chega e tem um processo muito mais higiênico para fazer a entrega e a instalação daquele galão para o cliente. É uma tremenda inovação. E eu dei parabéns e pego esse exemplo dele e carrego para onde vou. Ele inclusive já foi convidado para fazer palestra, para poder explicar de onde que ele tirou, como que ele tirou isso, tá. Portanto, pessoal, quando você quer criar oportunidade, você já pode enxergar uma coisa que existe e melhorar. O Thomas Edison soube fazer isso, criando um produto que mudou a vida de todos nós e que continua presente na nossa vida, obviamente mudado. A tecnologia dele já ficou ultrapassada, mas ele criou e abriu a porteira para as pessoas dizerem o seguinte: cada vez mais eu posso criar lâmpadas mais econômicas, que ganhem mais aceitação, que sejam mais duráveis, que estraguem menos, e esse é uma forma interessante de você pensar oportunidade. Uma outra situação que eu quero trazer para vocês, e dessa situação eu tive uma participação intensa durante um ano. Me convidaram, me apresentaram a ideia de uma oficina mecânica que iria realizar manutenção preventiva e corretiva com transparência, qualidade e preço justo. E aí me perguntaram se eu queria participar dos estudos de implantação e do início dessa empresa no mercado. Eu disse que sim, era um desafio interessante. Eu confesso para vocês que o mercado das oficinas de manutenção eu conhecia pouco, e por isso mesmo eu resolvi aceitar, porque a parte de gestão, a parte de empreendedorismo, de organização, de estudo, eu conseguiria fazer, mas seria uma oportunidade de eu conhecer de perto um novo mercado, uma nova forma de trabalho, o que também é uma oportunidade. Você, se você decidir mudar de áreas, a melhor forma que você tem para identificar uma área nova e encontrar oportunidade é estagiando ali, aprendendo sobre aquela área, conhecendo pessoas, fornecedores, por aí vai, tá? Então, uma das propostas que me encantou, eles apresentaram para mim a teoria, que era o seguinte: além daquilo que você relata do seu carro, você chega lá e fala: "Poxa, o amortecedor do meu carro não está legal, o carro está andando torto, está fazendo um barulho diferente". Eles olhavam e davam o diagnóstico a respeito do defeito e, em seguida, sem o cliente perceber, eles faziam um check-up de até 120 itens do carro, analisando esse carro de forma completa e mostrando para o dono do carro os principais problemas que o carro tinha e, além disso, tinha a questão de dizer para o cliente: "Olha, esse problema do seu carro, em até 6 meses, vai te gerar um custo alto. Esse outro aqui você pode esperar uns 6 meses para poder olhar, e esse aqui vai demorar um bocado para te dar problema". Isso é muito inovador, pessoal, porque geralmente, quando você chega com o carro numa oficina, faça o teste. A maioria das vezes, eles vão te dar informação só a respeito daquilo que você perguntou. Além disso, vão demorar para te dar um orçamento, vão pegar o seu orçamento e aí te dão um orçamento num valor, quando você vai retirar o carro, tem outro valor a pagar. eh, Passam alguns dias sem te dar retorno sobre o seu carro, depois na hora da entrega, é você que tem que ficar ligando: "Meu carro está pronto", cobrando. Isso tudo foi, anotado, foi pesquisado para melhorar o processo e implantar uma oficina. Então ela saiu do papel, virou uma oficina de verdade e começou a operar. Porém, alguns problemas foram encontrados no meio do caminho, e não era problemas internos. A gente esbarrou, né, quando eu falo a gente, eu ainda estava no projeto e ajudei a pensar sobre isso, numa concorrência altamente desleal, impulsionada por um público que agia de má fé. Então, deixa eu explicar, o brasileiro não tem um comportamento de ser preventivo. Ou seja, o brasileiro espera o problema acontecer para depois resolver o que vai fazer e se tem dinheiro para resolver. E isso acontece com o carro. Então,
aquela frase que brasileiro ama carro, ela é verdade. O brasileiro ama carro, só que o brasileiro não gosta de fazer manutenção do seu carro. E quando ele para na oficina, ele não gosta de receber uma conta alta para pagar. Então, olha que problemaço. Primeiro, a gente descobriu então que a gente tinha que explicar para as pessoas que a prevenção era o caminho correto, mesmo todo mundo sabendo que em todas as ocasiões, seja na saúde, seja com seu carro, prevenir é o melhor remédio, correto? E aí, o que que a gente descobriu? Esse cliente que ia até a nosso empreendimento, recebia o orçamento, recebia o diagnóstico, esse cliente saía dali e ia para outra oficina dizer o seguinte: tem como fazer uma gambiarra? Tem como fazer alguma coisa para o preço sair mais barato? E sempre a gente vai encontrar algum lugar desonesto que faz e que faz por um preço que não se pode praticar no mercado e que é impossível competir. Portanto, a gente tinha também essa postura. Quando o cliente falava, não dá para fazer gambiarra? Não, não dá para fazer gambiarra porque a gente estava falando de segurança, né, pessoal? Um carro bem, bem equilibrado, ele é segurança para todo momento, para o trânsito, para as estradas, enfim. E por causa deste problema, hoje, esta empresa já está realizando um estudo e já está executando mudanças para lidar com as dificuldades encontradas no mercado externo. Eu estou trazendo isso porque essa prática existe e ela é mundialmente conhecida por um autor chamado John Dewey. Essa prática é do aprender fazendo. Então, é quando você tem um negócio, que você começa essa ideia, começa um negócio, e a partir desse negócio, você percebe o erro e começa a corrigir esse erro enquanto o negócio está rodando. É um pouco como fazer a manutenção do avião em movimento. Se vocês não sabiam, isso é possível. E tem muita empresa que realiza. O Fábio, eu não conheço um caso interessante e relevante sobre isso. Tem sim um caso relevante, somente um dos, porque tem vários exemplos. A empresa 3M, que é uma empresa internacional, inovadora, ela fez isso na sua história, tá? O início dela começou lá em 1902 e ela fazia, gente, exploração de minério. Pensem bem. Hoje, quando eu chego lá na papelaria e vejo uma fita da 3M, eu fico imaginando, caramba, essa empresa um dia trabalhou com mineração. 3 anos depois, né, de tentar na mineração, ela descobriu que não dava para ser, que não era a praia dela e mudou para a produção de abrasivos. Pensem bem, essa produção de abrasivos durou então um certo tempo e em 1910 ela começou a produzir lixas. Foi quando ela descobriu que ela tinha que trabalhar outras possibilidades para ser lucrativa. Ou seja, eu acabei de falar que a mecânica começou indo por uma rota, no meio do caminho ela mudou essa rota. Ou seja, é possível que você pegue a sua ideia, coloque ela em prática, comece a atuar no mercado, principalmente se já for um mercado explorado, onde você tem muitas informações, muitas possibilidades e sabe que o cliente vai comprar essa solução. Você vai observar esse mercado e, se necessário for, você muda a sua rota ao longo da sua caminhada. Porque, gente, não é fácil, como eu falei, ser pioneiro. Eu dei o exemplo lá do Thomas Edison, porque ele não foi pioneiro e venceu. Ser pioneiro tem um preço muito caro, porque geralmente quando você está abrindo uma nova rota, você está traçando um novo caminho, você não sabe de quais armadilhas você vai encontrar. Você não sabe o tamanho do problema que pode surgir na sua frente. Mas é possível obter sucesso observando os resultados que você faz, desde que você comece a monitorar esses resultados e registrar isso ao longo da sua caminhada, tá? Outro exemplo real, e aí vem dos meus alunos, e eu me divertia muito nos tempos que eu fui
professor universitário, eu fui docente durante 15 anos da minha vida, até 2018 eu estive em sala de aula, e o que mais acontecia, eu dava muita oportunidade para isso, eu começava esse diálogo com os alunos dentro de sala de aula e pedia a eles, incentivava eles que me procurassem depois do conteúdo, depois da aula, com as ideias, com os projetos, com aquilo que eles queriam botar em prática. E tinha uma aluna que ela era a campeã das ideias, ela tinha todo dia uma ideia nova. E essa ideia foi sensacional porque, pessoal, ela era do Pará, da região de Marabá, e ela veio estudar aqui em Minas Gerais e depois que ela se formasse, ela voltaria lá para a terra dela. Então, por causa dessa cultura local, ela trazia ideias mirabolantes e ela chegou para mim dizendo o seguinte: "Professor, eu quero fazer um evento diferenciado, um luau numa ilha de água doce". Isso é muito comum no norte, né? Tem ilhas muito bonitas cercadas por águas de rios que banham essas ilhas, e a ideia dela é pegar uma ilha como essa e realizar ali um evento que seria marcante. Qual que era o problema? E aí eu fazia o advogado do diabo. A minha responsabilidade ali era ser o do contra. Eu colocava sempre obstáculos e eu colocava perguntas que ela e os colegas tinham que responder para que a ideia se desenvolvesse de uma forma mais sólida. Eu coloquei para ela assim: não é uma ilha? Sim. Provavelmente essa ilha, então, não tem água potável, ela não tem eletricidade, ela não tem infraestrutura, ela não oferece segurança, e para chegar até lá, somente de barco ou de helicóptero. E aí ela me corrigiu: "Só de barco, professor, porque helicóptero não pousa lá". Ótimo. Então eu falei com ela: "Vai para casa, coloca no papel todos os custos que você vai ter pensando num evento que caberia nessa ilha, na quantidade de pessoas, e depois você me traz qual que seria o custo para transportar até lá, a eletricidade, as geladeiras, os banheiros, estrutura de palco, sonorização, iluminação". Comecei a elencar isso tudo para ela. No outro dia ela chegava e falava: "Professor, o custo desse evento vai ser tão alto que só milionário vai querer participar". E eu disse para ela: "O mundo é cheio de bilionários, de milionários. Como é que você vai fazer para trazê-los aqui?". Então, em nenhum momento, pessoal, a gente pode fechar a porta para uma ideia. O que eu fazia com os meus alunos e com as ideias, e esse caso é especificamente sobre isso, é o seguinte: a sua ideia pode ser mantida, em algum momento ela vai ser viável. Neste momento, ela é inviável. E novamente a gente retorna lá no início, no exemplo da Uber, que num dado momento da vida, da nossa vida, alguém teve a ideia e teve que esperar o momento certo para desenvolver e lançar essa ideia. O que que eu fiz com vocês, aqui até agora? Eu trabalhei 3 exemplos de como você pode alcançar oportunidades de forma diferente. Começando do último exemplo, exemplo número 3, é onde você pega uma ideia que ainda precisa ser lapidada, atualizada, melhorada, antes de ser colocada em prática, que foi o exemplo da ilha que eu dei. O exemplo número 2, que foi o da oficina, e eu trouxe também o exemplo da 3M em parceria, é quando você pega a sua ideia e começa a rodar essa ideia e com o tempo você melhora. Mas para isso você tem que ter 2 disciplinas. A primeira disciplina é ter a certeza de que essa ideia vai funcionar de acordo com uma prática mercadológica já existente. A oficina mecânica tem uma adesão, porque todo mundo tem carro, ou muitas pessoas possuem carro, até a Uber, que não possui carro, mas o motorista da Uber precisa fazer sua manutenção, portanto, num dado momento, esse carro vai parar e vai precisar dos serviços de um mecânico. Essa é a âncora dessa ideia que dá viabilidade para você começar. Agora, o projeto em si ele vai ser rentável? No meio do caminho, você vai conseguir analisar isso. E a oficina fez isso e identificou: "Nossa, não está sendo rentável. Antes que a gente precise fechar as portas, nós vamos mudar a rota".
E aí vem um outro porém, pessoal. Para mudar a rota, você vai precisar, às vezes, de dinheiro e de tempo. As contas das empresas, assim como as nossas contas, elas vão chegar. Então, se você não fizer a tempo, a empresa pode fechar antes que você consiga mudar essa ideia para algo novo. E o primeiro exemplo que eu trouxe foi o do Thomas Edison, eu peguei logo um exemplo muito bacana para dizer que é possível melhorar uma ideia já existente e que você não precisa ter medo do pioneiro, né, daquele que começou essa ideia, para você trabalhar essa ideia em formato de oportunidade e fazer isso acontecer na sua vida. Tem vários exemplos de pessoas que empreenderam. Eu tenho uma ex-aluna, por exemplo, que ela fez o curso de gestão de eventos. Dentro do curso de gestão de eventos, ela fez um curso para aprender a fazer bolos e doces. Antes de se formar, ela começou a testar a capacidade dela de fazer e de mostrar para as pessoas o sabor dos produtos dela na faculdade. O último semestre, ela vendia isso, já começou a fazer uma renda que ajudou a ela a fazer a faculdade e ajudou a ela a montar o primeiro espaço que ela teve para empreender. E esse espaço foi na própria casa dela, na garagem da casa dela. Assim que ela conseguiu sucesso na garagem, porque todo mundo do bairro ficou conhecendo o sabor dos bolos e dos doces, ela alugou uma casa no mesmo bairro, fez um primeiro espaço e, posterior a isso, hoje ela já tem uma loja própria num outro local, bem localizado, e o negócio dela somente cresce. Poxa, Fábio, tem várias pessoas que mexem com isso. Tem várias pessoas que mexem com esse segmento, mas essa ex-aluna, ela conseguiu encontrar clientes, fidelizar esses clientes, solucionar o problema deles e ser boa no que ela está fazendo num segmento que já existia. Percebe então como tudo é possível? Isso significa que não existe forma, né, receita de bolo para empreender com inovação. Esse é o nosso tema, né? Empreender com inovação, oportunidades à vista. As oportunidades estão distribuídas e não tem nenhuma receita. Portanto, se você está na internet e vê um anúncio de alguém que está te vendendo uma solução pronta para você empreender obtendo sucesso, e tem muita gente fazendo isso, lembre-se que esta pessoa pode estar exatamente pegando o seu momento, aquele momento que você está perdido, na sua dor. Lembra lá o Fernando, lá no início, colocando que todo mundo tem uma dor, quando a gente ataca a dor das pessoas, a gente tem uma oportunidade de empreender? É bem por aí. Essas pessoas estão aproveitando um momento de sensibilidade, aproveitando aquele momento que você precisa de uma oportunidade nova, de novos caminhos para te vender algo. Então, tome cuidado com essas armadilhas, porque eu afirmo aqui, categoricamente, não existe uma receita de bolo para empreender com inovação. Todas as provas que nós temos, os exemplos de vida que nós temos, montam, colocam para a gente essa realidade, então tomem cuidado com as promessas milagrosas, beleza? E aí a pergunta, gente, eu já falei muito, e eu quero agora que vocês que estão aí antenados me respondam com os conceitos que foram falados, com os exemplos e as pistas que eu dei. Como encontrar uma oportunidade menos arriscada? Vamos lá, eu quero que agora vocês apareçam no chat respondendo a essa pergunta. Diante de tudo que eu coloquei, como é possível encontrar uma oportunidade menos arriscada para você começar, não imediatamente a empreender, mas a estudar, a sondar o terreno, a buscar aquilo que você deseja para melhorar a sua vida? Vamos lá, quem vai colocar aí no chat a resposta para mim? Vamos lá? Franquia. Opa, o Sudário colocou uma alternativa interessante. Não sendo emergencial. Fernando, muito boa colocação. A gente já falou ali que a urgência é muito perigosa, né?
Então, ser emergencial é um risco muito alto. Sudário, franquia. Eu vou aproveitar essa colocação do sudário para abordar isso. Eh, Tem bons exemplos de franquia e tem exemplos ruins de franquia. Eu tenho um amigo da época de graduação, de faculdade, que ele não seguiu carreira no curso em que a gente se formou. Ele abriu uma franquia aqui em Belo Horizonte, na área de alimentação, foi um sucesso e hoje ele é dono de várias lojas dessa mesma franquia aqui em Belo Horizonte, sinônimo de sucesso. Ele conseguiu se adaptar à franquia, conseguiu entender a franquia e ele faz isso muito bem. Assim como eu conheço um outro casal de empreendedores que apostou numa franquia e que teve uma péssima experiência. O marido pediu demissão, pegou todo o acerto dele, a mulher pegou todas as economias, investiu numa franquia e ambos não conseguiram deslanchar com esse negócio. Eles só se salvaram porque eles conseguiram a tempo vender essa franquia. Então, temos que tomar cuidado com todas as possibilidades, né. Sobre franquia é isso, a Rafaela colocou: buscando erros e acertos de ideias existentes, corrigindo esses erros e melhorando o que já está validado. O João Vitor está falando de pesquisa, né, pesquisa de consumidor para entender como funciona o modelo mental deles e assim criar um produto. Ótimo, estou adorando as participações. Todo mundo está contribuindo de uma forma muito relevante. Mas olha só, vou trazer algumas dicas aqui importantes, algumas delas vão coincidir com aquilo que vocês estão falando e outras serão diferentes. Aproveitando aí a colocação do Fernando, ser emergencial é um risco. Então, observar e pesquisar é sempre importante. Primeiramente, você tem que se atentar, e aí foi falado agora também sobre ameaças. Muita coisa tem mudado e tem se tornado um desafio muito grande para alguns segmentos, e aí eu vou falar exatamente de disponibilidade de mão de obra. Conheço o dono de uma empresa que trabalha com manutenção de elevadores, que sofre hoje horrores para contratar um técnico para dar prosseguimento ao crescimento que a empresa dele obteve nos últimos anos. Técnico de manutenção de elevadores. Ele já tentou formatar sozinho a mão de obra, pegar uma pessoa e treinar do zero. Ele já tentou buscar isso no mercado com diversas instituições, fazendo parcerias, e ele não encontra isso. Então, eu costumo dizer para todo mundo hoje que quer começar um negócio, que quer fazer uma alternativa, ter uma alternativa de renda e estudar uma possibilidade de empreender, é que tome cuidado se você precisa de mão de obra. Ela é escassa e hoje as pessoas que você encontra geralmente necessitam de bastante formação, de bastante trabalho para elas alcançarem o padrão que você deseja para a atividade que você quer realizar. Então, esse é um sinal de alerta. Por mais que você observe, e aí, ó, posso citar para vocês, a oficina mecânica teve esse problema, o elevador tem esse problema, as empresas de limpeza e de conservação estão enfrentando esse problema, as empresas de construção civil estão enfrentando esse problema. Então, é algo um pouco generalizado e provavelmente isso vai ser a próxima crise que o nosso país vai enfrentar no quesito emprego e desenvolvimento social. Vamos observar os próximos capítulos. Outro alerta que você tem que ter, quando você vai pensar, no empreendimento, é o investimento em infraestrutura. E aí, pegando o exemplo das franquias, a grande maioria das franquias exige um investimento muito alto em infraestrutura. Então eu estou falando de loja, estou falando de mobiliário, de maquinário, de tecnologia, de software e por aí vai. É tanta coisa que é possível e é desejoso que você faça testes. Eu vou dar um exemplo. Há mais de 20 anos atrás, há 20 anos atrás, vamos colocar assim, eu e a minha esposa, a gente começou a fazer um teste. A gente queria vender, a gente achou um bom fornecedor de roupas, e roupas que o mercado local aqui, não tinha acesso.
Então, ou seja, eram roupas diferentes, que a gente sabe, o público feminino adora novidade, e a gente topou fazer um teste. Só que esse teste ele não podia consumir muito dinheiro em infraestrutura. Eu tinha um carro, esse carro era um carro de entregas, uma espécie de furgão de entregas. Eu adaptei esse carro para ser uma loja ambulante, tá? E a gente fez um teste comprando um catálogo, investindo dinheiro num catálogo de roupas e começamos a abordar empresas, principalmente aquelas empresas de telemarketing, grandes empresas que tinham um grupo grande de colaboradores do sexo feminino, e a gente fazia uma rota e ia visitando essas empresas tentando vender naquela época. Não foi bem aceito. E por que que não foi bem aceito? Porque à época as pessoas entendiam que era inseguro, não tinha tanta opção de pagamento, não existia Pix, a maquininha era muito presa também não tinha conexão de internet, a conectividade com as operadoras de telefonia também era ruim, e as pessoas ficavam inseguras de pagar de outra forma, de pagar tudo no dinheiro. Resultado, esse teste durou 6 meses. Nós não tivemos prejuízo porque a gente vendeu todo o estoque de roupas e a gente vendeu também o carro, consegui vender o carro. Pessoal, não é que há 5 anos atrás eu fiquei conhecendo duas empreendedoras que fazem isso e é o maior sucesso. Elas possuem uma loja ambulante, vendem pelo carro e vendem roupas e bijuterias femininas. O estoque delas é feito em casa, então elas eliminaram esse investimento alto em infraestrutura e hoje ganham dinheiro, ganham a vida vendendo roupas de forma itinerante. Vendem em empresas, vendem em praças. Hoje em dia é muito comum você encontrar uma praça que está tendo lá uma quinta-feira gourmet com uma série de carros de food truck, né, de comida, e ela vai até lá, estaciona o carro, vende e é um sucesso. Então, essas observações que você precisa fazer é sondando oportunidade, onde elas estão, converse com as pessoas. O que é que você está precisando, hein? Qual que é a sua dor hoje? Então, escutar a conversa não é no sentido de ser mal educado, não, mas que você está num ambiente, você está escutando uma conversa onde a pessoa está falando o problema de uma determinada área. Poxa, eu contratei o profissional, esse profissional vacilou com isso, poderia ter feito melhor. E você é um profissional daquela área, opa, será que eu posso criar uma oportunidade nova ouvindo essa conversa? E, obviamente, você vai pegar as oportunidades e vai colocar em choque com as ameaças. O que te ameaça? É a falta de dinheiro? Você precisa se requalificar? Tem mão de obra para te ajudar? Hoje, por exemplo, para não ser muito mais, para não parar nessa mesma temática, mas tem um prestador de serviço que atua no meu prédio, que é um senhor, ele já está com 70 anos, e ele faz manutenção de estruturas em madeira, principalmente aquelas que estão nos jardins e em bordas de piscina, sabe? E um dia eu perguntei, poxa, ô senhor Oswaldo, o senhor trabalha sozinho, senhor Oswaldo? Não é pesado para o senhor, não? Ele falou, não, não é pesado, não, eu trabalho sozinho porque eu não tenho ajudante. Eu não consigo manter um ajudante, eles não conseguem trabalhar comigo, eu fico sozinho. Qual que é a ameaça do senhor Oswaldo, gente? Se ele passar mal, ele não tem receita, porque ele é o único prestador que trabalha para ele. É uma equipe, eu fico brincando, é uma equipe de uma pessoa só. Isso é um risco muito grande. Então, tenta trabalhar oportunidades e ameaças para reduzir os seus riscos, ok? Uma outra fonte de inspiração que você pode ter é pegando as suas ideias e colocando tudo isso num plano financeiro, num estudo de viabilidade. Ô, Fábio, eu sou péssimo em matemática. Não precisa ser bom em matemática se você fizer da seguinte forma: colocar ali o que que eu preciso para montar a minha empresa de bolos e doces. Eu vou fazer isso em casa? Ok. Mas eu tenho as panelas certas, as colheres, o uniforme, eu tenho o forno, e aí você vai começar, não, tem que comprar o forno. Forno, quanto que custa? Isso, quanto que custa? Então você primeiro vai colocar ali aquilo que você tem que adquirir. Depois você vai colocar no papel o que você vai precisar manter ao longo de um mês, ainda que você
não tenha muito resultado. Então, a conta de luz, a conta de água, eh, produtos que você precisa comprar, materiais, né, para você fazer os bolos e doces que você vai vender, tudo isso você vai colocar num papel. Ao final, você vai ter lá, meu Deus, por mês, qual que é o meu custo, hein? Então, para vocês terem uma ideia, a oficina mecânica lá que eu falei para vocês, o projeto dela, por mês, ela tinha um custo que variava entre 11 e 15 mil. Isso, se entrasse um cliente ou não entrasse um cliente, esses 15 mil saía, tá? Então, é um custo operacional alto. Então, não é qualquer atividade que é viável fazer. Agora, se você tem uma atividade como um prestador de serviço, é assim, o Fábio, o único custo que eu vou ter é comprar uma caixa de ferramentas e manter essa caixa comigo, porque hora que alguém ligar, eu coloco na minha agenda, passo o orçamento e vou até a casa dela para resolver o problema. O seu custo é somente se tiver um cliente. Então, tudo depende daquilo que você vai ofertar, da forma que você vai ofertar. Mas é muito interessante que você já avalie financeiramente para ver se você vai topar essa empreitada, se é lucrativo para você e se as pessoas vão topar pagar. Hoje em dia, determinados serviços custam muito caro, então não é possível que ninguém arque com isso. Outra coisa importante que você vai fazer é detalhar as ações, montar um cronograma. O que que você tem que fazer primeiro? Gente, empresa que precisa alugar um espaço, primeira coisa que você tem que fazer é procurar saber se aquele espaço pode receber aquela atividade. Porque tem muita gente que aluga uma loja para poder fazer uma determinada atividade e só depois que registra a empresa, que já está tudo encaminhado, tudo lá dentro, que faz reforma, é que descobre que a prefeitura não vai dar alvará, porque ali não é permitido que você faça bolos e doces. Estou insistindo nesse exemplo, não porque para ser repetitivo, mas para a gente fixar, tá? Então as pessoas se assustam quando eu chego, olha, vai até a Copasa, verifica se não tem dívida, porque às vezes você vai assumir dívida, verifica se não tem problema com instalações inadequadas, vai até a CEMIG também verifica se está tudo ok, verifica a regularidade do imóvel, porque tudo isso pode ser um obstáculo. Às vezes você tem uma ideia muito legal, uma oportunidade muito boa de negócio, e ela emperra porque você não detalhou as ações e não montou um cronograma de coisas que você precisa fazer antes de você dar o pontapé inicial, tá? Então ela morre às vezes antes de acontecer. Outra coisa viável é pesquisar por apoiadores. Será que tem alguém que não poderia patrocinar o nosso projeto? Porque você não tem como, não precisa vender somente para um tipo de pessoa, você pode vender para uma ONG. E essa ONG, por exemplo, ela pode não ter dinheiro para te pagar, mas você pode encontrar alguém que vai pagar essa ONG ou que vai te remunerar e vai aparecer com a marca. Esse projeto, essa iniciativa de hoje, ela ocorre por causa de patrocinadores. Então, a sua oportunidade pode vir disso. Encontre alguém que deseja intimamente ganhar junto com você, e aí você pode talvez ter uma grande oportunidade de sucesso numa ideia. Outra situação que eu falo é testar e avaliar a sua ideia. A minha aluna fez isso, né? Durante os tempos dela de faculdade, ela mesma testou essa ideia e descobriu que sim, ela poderia mergulhar de cabeça porque ela conseguiria ter sucesso nessa empreitada. E ela pôde medir o desempenho. Como assim, Fábio, mediu o desempenho? Ela começou a produzir os bolos e doces. Então, ela foi identificando tempo a tempo que ela poderia mexer o ingrediente, economizar na produção, assim, fazer assado, colocar uma embalagem mais bonita, ganhar tempo trocando o liquidificador, trocando o forno. E ela foi fazendo essas atualizações de modo que hoje ela divulga no Instagram os passo a passo, né? Quando ela vai mudar de espaço, ela mostra lá o que está sendo feito, o que vai acontecer, o que vai ter, e assim ela continua atraindo as pessoas, a imagem dela se fortalece e ela vai ganhando terreno. Faça isso e você vai ter uma grande possibilidade de sucesso e vai, obviamente, se tiver disciplina, poder atualizar todas as suas ideias antes de você voar.
sozinho com elas. Quando a sua ideia já está muito bem encaminhada, quando você tem aí em mãos uma boa oportunidade, você já pode fazer como o Thomas Edison fez. Ele já colocou em prática, ele já implantou essa ideia e começou já no alto. Ele já começou implantando algo muito inovador que ganhou terreno rapidamente. Só que você não pode simplesmente ganhar terreno e entrar no piloto automático. Você precisa vigiar a sua ideia de perto, estando ali monitorando todos os resultados. Pô, essa semana foi melhor ou foi pior? Durante um mês, qual é o nosso melhor momento de venda? Por que que esse momento, sabe, fazer aquelas perguntas, nunca ficar parado simplesmente olhando e vendo se a curva está aumentando, se a curva está diminuindo, perguntar o porquê e começar a trabalhar cada erro, cada ameaça de desempenho ruim de uma forma nova, e assim você vai planejando e cuidando do crescimento dessa ideia, dessa oportunidade que você tem, tá? O que nós podemos concluir, gente, com esse bate-papo que a gente teve, é que com inovação, empreender com inovação, vai exigir de cada um de vocês um despreendimento pessoal. E quando eu falo isso, eu não estou brincando, a gente já tem uma um novo contexto de vida para o nosso país, para a nossa sociedade, mas o empreendedor ainda é tido como uma pessoa sem juízo, uma pessoa às vezes que é louca, uma pessoa que está fora da curva. Por quê? Caramba, tá todo mundo indo para o lado de lá e você está indo na direção contrária, né? Gente, existem frases, existem livros, existem estudos que é lógico que a grande maioria vai fazer o feijão com arroz e que o outro lado é mais difícil de ser feito, mas o outro lado tem menos concorrência. Quando você procura uma saída diferente de outros, você vai encontrar menos pessoas por ali, então você vai ter mais visão de onde você está pisando, você vai ter amplitude para ver se você está perto do seu objetivo, longe do seu objetivo. Então, sim, você precisa ter um despreendimento pessoal, buscar isso, se preparar pessoalmente para isso. E por quê? O apoio direto, o apoio das pessoas ainda é mínimo. A grande maioria das pessoas que caminha por empreendedorismo e fazer isso com inovação, faz isso de forma muito solitária, né? As pessoas têm medo de caminhar com você, porque é como eu disse, o inovador, aquela linguagem diferenciada, a visão diferenciada que você tem, a forma diferenciada que você tem de observar o mundo, assusta algumas pessoas. Ela fala, poxa, não vou ficar com fulano não, porque ele vai acabar me contaminando, eu tenho medo disso. E principalmente, a gente já falou lá na frente, você tem um sistema, e esse sistema é a sociedade, tá? Como um todo, que ele te induz à robotização dos seus pensamentos. Ô, Fábio, como assim? Gente, a própria tecnologia, a própria inovação, ela é maléfica. Pega aí o Instagram, pega o Google, pega o YouTube. Começa a fazer pesquisa nessas ferramentas. E aí você faz uma pesquisa diferente e vai acabar encontrando. é, Você faz uma pesquisa qualquer, desculpa. Você faz uma pesquisa qualquer, por exemplo, sobre produtos de mel, produtos de apicultores. Isso só por curiosidade. Na noite seguinte, você vai estar fazendo outros tipos de pesquisa e essa ferramenta ela vai acabar te apontando novamente produtos relacionados a abelhas, né, a apicultores. Então, esse sistema de inovação, assim como é, o cotidiano, a rotina das pessoas, vão te induzir a uma robotização do seu pensamento. Por quê? É mais cômodo para todo um sistema que cria mercados e que quer mercado consumidor, que você seja mais um para comprar, tá? Então vamos lá tentar entender. Desprendimento pessoal, buscar um apoio, buscar se fortalecer individualmente e você ter um desprendimento para buscar se atualizar e buscar entender aquilo que você busca como seu objetivo principal, tá? Diante disso, eu trago uma frase final para a gente refletir.
E essa frase é da banda O Rapa, está dentro de uma letra de uma música recente, que é o seguinte: falaram pra gente que não era possível. Se começar foi fácil, o difícil vai ser parar. Acredite nos seus sonhos, insista. Com essa fala, pessoal, eu encerro o nosso bate-papo e deixo aberto aqui para vocês fazerem perguntas para a gente concluir a noite de hoje. Já estamos aqui abertos para isso. Da gente que não era possível. Se começar foi difícil, vai ser. É isso, turma. Sintam-se livres e convidados para estar abrindo o microfone, abrir a câmera também, para estar participando aqui com a gente, para estar interagindo, tirando alguma dúvida, fazendo algum apontamento, alguma parte que vocês queiram ressaltar, ou até mesmo falar aqui com a gente. Pode ficar à vontade, não precisam ficar com vergonha, vocês estão em casa. E é isso. Esse tempo é especialmente para vocês, para a gente ter esse bate-papo, ok? Ó, vamos lá, quero ver. O pessoal participou bastante durante a conversa, agora eu quero ver se ficou alguma dúvida. Ó, legal, Fernanda. O Brasil, o mundo está envelhecendo. Trabalhar com a terceira idade é um nicho potencial. Perfeitamente correto. É, Sua colocação, Fernanda, é muito pertinente. Há muito tempo, a gente tem percebido isso, e de fato, existem vários dados que vão comprovar. Se você pegar, por exemplo, os institutos de previdência, né, que cuidam das aposentadorias e do ciclo de carreira de vários profissionais, eles vão te dizer que o tempo de vida das pessoas está aumentando. Para eles é um problema, porque isso gera um custo, né, de manutenção, e para nós é um monte de oportunidade, porque quantas coisas nós podemos fazer para esse público, pensando, por exemplo, em bem-estar. Esse público tem tempo livre, na maioria das vezes eles têm já as suas finanças em dia, tem uma disponibilidade tremenda para poder interagir, tem uma conexão gigantesca com o passado. Então, sim, eles oferecem um mundo de oportunidades e é um nicho em potencial. Que todo mundo, então, agora comece a buscar informação e mergulhe de cara em projetos inovadores para esse público. A Ângela aqui agradecendo, eu também te agradeço, Ângela, pela fala e pela participação, a Maria também. Fernando, agradecendo. Eu que agradeço, Fernando. Muito legal os seus comentários, sua participação. Foi muito engrandecedora para a gente aqui, assim como os demais que participaram também. É Ô, isso, e Maria. turma. Antes da gente estar finalizando, quem puder estar abrindo a câmera nesse momento aqui final, para a gente tirar um print legal, para a gente ter um registro da nossa noite, da nossa palestra, e puder gentilmente abrir a sua câmera, fica à vontade também para tirar um print, uma foto, postar nas redes sociais, marcar o IPPE. Para a gente é muito importante esse momento onde vocês compartilham um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre as experiências de vocês. E respondendo à pergunta da Clara, essas palestras todas ficam disponíveis no YouTube do IPPE de forma pública. Basta você acessar o canal do IPPE. Vou deixar aqui também algumas informações, aliás, um Linktree com todas as informações do IPPE. Você vai poder estar navegando aí sobre as nossas redes sociais, canal do YouTube e diversas outras formas de estar acompanhando a gente. E então é isso, pessoal. Todos aqui que já estão com a câmera aberta, agradeço a Maria, Jamil, a Ivana, quem mais puder estar abrindo a câmera para a gente tirar aquele pitch legal. Esse é o momento, pessoal. Vou aguardar um tempinho para vocês estarem abrindo aí, ó. Pessoal bonito, estudioso, participativo, é isso que a gente gosta. Que pena, Aderlane.
vamos ter outras oportunidades. Então tá. No 3, hein, pessoal? Vou tirar um print legal. Quem abriu a câmera aí já está agradecendo a gente ter o registro. E é no 3, então, hein, turma? Aí tem mais pessoas abrindo a câmera, vamos aguardar. É 1, é 2, é 3. Aí, valeu, turma. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Visto que é muito importante essa participação de todos vocês aqui com a gente. Agradecer também ao professor pelos ensinamentos aqui da noite. E é isso, desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, e a gente aguarda de vocês em demais programações do IPPE, como cursos, palestras, consultorias, tudo que é feito especialmente para vocês. Você tem mais alguma fala, professor? Não, eu quero só agradecer realmente o retorno de todos, a participação de todos foi muito importante, aí sem nenhuma exceção, né? Estou vendo ali Jamil agradecendo, Rafaela. É só continuar seguindo, acho que a Clara que perguntou, né? Continua seguindo os conteúdos, Clara, que eles estão sempre amarrados e são sempre voltados para isso, né? Para fornecer esse tipo de informação de qualidade para vocês. O Instituto é uma referência, nesse assunto e outras programações vão ser abertas e vai ser de grande valia para mim voltar a conversar com vocês muito em breve. Eu agradeço a todos, desejo uma boa noite e uma ótima empreitada empreendedora para todos vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos. A gente que agradece você, Ivana. Agradecemos também ao professor Jamil, Fernando, Camila, todos aí presentes. A gente fica muito feliz, repetindo aqui, e esperamos ver vocês em demais programações, porque é sempre bom a gente estar aprendendo, aperfeiçoando, aprimorando ainda mais o nosso conhecimento, ainda mais nessa área que a gente segue, na área do empreendedorismo. Todo tipo de conhecimento é sempre válido e a gente nunca perde por estar tendo essas experiências. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus, um bom descanso e até as próximas. As próximas. Então é isso, vou encerrar aqui, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém.